paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu encontrei um irmãozinho disposto, a contestar uma lista de 70 pontos heréticos da Congregação Cristã do Brasil. Então, louvado seja Deus, alguém disposto a nos ajudar nessa tarefa. Porque veja, eu não sou que nem os nossos anciãos, que são a boca de Deus na terra, então não pode errar de jeito nenhum, Não, se ele fizer alguma observação verdadeira, e me conteste e apresente e mostre que eu estou errado em alguma das minhas afirmações, beleza, ó, fico feliz, um beijão, eu engato uma marcha e o assunto está resolvido, porque eu não sou infalível, que é o nosso ministério, infalíveis nas suas decisões, quando a história da igreja está provando que não é nada disso, No final das reuniões, eles apresentam lá as listas secretas de ensinamentos, dizendo que foram guiados por Deus naquilo que decidiram. E ao longo da história já, esse Deus que eles servem mudou de ideia muitas vezes. Não, eu não sou assim, Quando eu estou errado, e engato uma marcha ré, beleza. Fico feliz ainda de que estava fazendo afirmações absurdas ou erradas e fui corrigido. Acho ótimo isso. Bom, veja, é o seguinte, qual é o primeiro ponto herético que eu apresento? É o do ocultismo. Eu digo o seguinte: defendem todas suas heresias a portas fechadas e divulgam-nas por meio de listas secretas de ensinamentos, dirigidas exclusivamente aos membros do ministério, sem a competente informação da base bíblica. As assembleias anuais, exclusivas para os membros do ministério, onde aparentemente decidem, sob a guia de Deus, o que já está decidido em reuniões secretas por pessoas a dia, hora e lugar totalmente desconhecido. Algumas vezes regada a uísque, de 14, 15 anos para cima, entendeu? Não é qualquer uísque não, Leia João 18, 20 e 21, Mateus 5, 14 e 15, Atos 5, Atos 15, Atos 20 e 20 e Atos 20 e 27. E eu pergunto, isso é bíblico? Isso é da vontade de Deus? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então vamos lá. Vamos ver o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus lhe disse aos sacerdotes fariseus no Sinédrio, quando estavam julgando o Senhor Jesus, e nesse julgamento, na sua condenação, isso resultaria na sua morte. Ele disse: eu falei abertamente ao mundo. Repito, eu falei abertamente ao mundo. Então veja, com ele não tem segredos. Nenhum. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Presta atenção. Somos desafiados a seguir o seu exemplo. E o exemplo do Senhor Jesus foi esse: falar abertamente ao mundo, nada dizer em oculto. Depois, ele disse também que nós somos a luz do mundo. A luz, ele mesmo diz, não é para ficar escondida. Diz a palavra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. É verdade mesmo, você quando acende uma lâmpada, uma lamparina, você coloca num lugar bem alto da casa para que ilumine tudo.
É assim que devemos tratar as coisas de Deus. Veja bem, o primeiro concílio ou assembleia da igreja primitiva, você encontra isso lá no livro de Atos, capítulo 15, ela aconteceu porque apareceram alguns crentes pregando a circuncisão, dizendo que se o crente não se circuncidasse conforme o uso da legislação levítica, do Velho Testamento, de Moisés, os crentes não poderiam se salvar. Então houve uma discussão entre eles e então resolveu-se, né? Os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, quer dizer, não eram só Paulo e Barnabé, mas alguns irmãos, né? Subissem para Jerusalém para falar com os apóstolos e os anciãos, para decidir a respeito dessa questão. Então vejam, no verso 3 diz assim: e eles, sendo acompanhados pela igreja, tá? Então foram avante, passaram pela Fenícia, por Samaria, né? E chegando em Jerusalém, então ocorreu essa reunião, tá? Agora, entenda, nesta reunião, os apóstolos e os anciãos é quem decidiram essa questão, mas todos os crentes da igreja que estavam ali em Jerusalém, eles participaram, eles não decidiram nada, mas eles viram tudo o que aconteceu. E ao final, decidiram o seguinte, veja, estou procurando aqui, né? O verso 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, com todos que estavam presentes ali, e como você viu nos versos anteriores, muitos não tinham ministério, tá? Decidiram eleger homens dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E aí vão as instruções por carta. No verso 30 a gente lê: tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, né? Não foi uma carta dirigida só ao ancião local, mas a toda a igreja, toda a multidão, todos os crentes daquela cidade. E leram a carta, e todos se alegraram pela exortação. Está entendendo? Não é nada escondido, em absoluto. Em absoluto. Veja também o exemplo do apóstolo Paulo. Você lê no livro de Atos, capítulo 20, versículo 20, Paulo dizendo o seguinte: como nada que de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, né? Então ele está dizendo que nada deixei de vos anunciar e ensinar publicamente. Quer dizer, nada escondido. Bem, em Atos 20 e 27, Paulo repete a mesma coisa. Ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não parte do conselho de Deus, mas todo o conselho de Deus. Abra sua Bíblia e examine, que esse negócio de ocultismo, isso é perigoso, como nós vamos ver neste vídeo também. Bem, então, com respeito a Atos capítulo 20, versículo 27, o nosso querido irmão Edivaldo Oliveira, ele fez a seguinte observação. Ele escreveu: Jair, quer ver mais? Atos 20, 17. Observe você aí que o apóstolo Paulo, para tratar de certos assuntos,
ele mandou chamar para este encontro ou para esta reunião apenas os anciãos, não a igreja em geral. Os anciãos, e 3 sinais de exclamação. Então vamos lá. Você lê lá no versículo 4, de 4 a 6, o seguinte: e acompanhando o apóstolo Paulo até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Caio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos por 7 dias. Então veja, Paulo não estava sozinho, e ninguém tem condição de dizer que estas pessoas que estão citadas aí no texto bíblico, eles não eram crentes comuns. Não sabemos. Sabemos que eram crentes, mas se tinham ministério ou não, nós não sabemos e não podemos fazer esta afirmação. Por quê? Porque a Bíblia não está relatando isso. Não devemos ir além do que está escrito, ficar inventando coisas. Porque inventar coisas no texto sagrado é botar o pezinho na estrada da perdição. Tá? Muito bem, mas veja, em Atos 20:13, novamente, nós, porém, no verso 13, diz assim, novamente no plural, nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, Bom, e eles foram todos parar em Mitilene, e depois foram a Mileto. Quer dizer, Paulo e seu grupo, viajaram para Mileto, e depois viajaram para Mitilene e navegaram, e depois foram parar em Mileto. E lá em Mileto é que Paulo mandou chamar os anciãos que estavam em Éfeso para uma reunião. Então veja, não podemos afirmar que todos aqueles que estavam com Paulo eram pessoas que tinham ministério dentro da igreja. Isto é fazer uma afirmação que a Bíblia não diz. Para contrariar, e veja, para contrariar um princípio bíblico que está muito bem estabelecido, que as verdades da palavra de Deus não são para alguns, não, são para todos. Bem, então, quando você quebra princípios bíblicos claramente estabelecidos nas Escrituras, tá? para praticar o ocultismo, coisas escondidas, você abriu uma porta gigantesca para o diabo entrar na vida das pessoas, para o diabo entrar no ministério de uma igreja. Simples assim. E como eu vou provar que por causa desse absurdo do ocultismo, eles mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. Por causa disso. Mas vamos avante. Bem, agora vamos ver uma outra citação do nosso querido irmão Edivaldo Oliveira. Ele cita Mateus capítulo 13, versículo 11 e 12. Vamos ver então o que temos em Mateus, versículo 11 e 12. Diz assim, vamos ler o 10 primeiro, o versículo 10, diz assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? No versículo 11, Jesus responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Porque, o verso 12, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Bom, é o seguinte, essa noite eu tive um sonho, sabe, que eu estava dentro de um grande salão e havia lá centenas de pessoas e eles iam em todas as direções, era uma grande confusão. Eu então rapidamente juntei bancos, né, ao redor de um quadro negro e comecei a convocar aquela multidão. Eu dizia: venham, venham aqui, vocês precisam aprender o que é dispensação, o que são as dispensações de Deus para a salvação dos homens. Venham aqui, venham aprender, porque se você não aprender o que são as dispensações de Deus, você nunca vai entender a Bíblia. A Bíblia vai ser sempre um livro confuso. Um livro confuso. Esse foi o sonho que eu tive. De fato, se você não presta atenção, não compreende o que são as dispensações de Deus, a Bíblia vira um livro maluco. E você vai fazer o que faz esse ministério, que faz com a Bíblia como se fosse uma grande betoneira, aquela máquina lá da construção civil, onde o pedreiro joga areia, pedra, cimento, água e vira tudo para poder construir. Então o ministério está fazendo isso com os versos da Bíblia. Joga tudo dentro de uma betoneira e vira e faz uma grande confusão. É isso que o Edivaldo está apresentando nesse versículo lá em Mateus, para aplicá-lo à igreja. Veja, então precisa entender o que é dispensação. Dispensação é a maneira como Deus se relaciona com a humanidade, com o objetivo de levar o homem à sua glória. Tá? Eu explico direitinho isso daí nesse vídeo que você está vendo o título dele. No final deste vídeo você também vai ter uma tela, clicando nela você vai ver o que eu digo. Eu explico o que são as dispensações de Deus. Tá? Então, o Senhor Jesus, ele veio na dispensação da lei. A dispensação da lei começou quando Moisés, no Monte Horebe, recebeu de Deus os 10 mandamentos e as ordenanças. Tá? Essa dispensação da lei, ela vai até o dia do Pentecostes, tá? Quando ocorreu a vinda do Espírito Santo. Veja, o Senhor Jesus, na dispensação da lei, ele tinha uma pregação, uma mensagem exclusivamente direcionada aos judeus. Entende? Ele veio para cumprir as promessas feitas a Abraão 2.500 anos antes, 3.000 anos antes. Entendeu? Que Deus prometeu a Abraão que na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Estão aí as promessas para que você veja e compreenda isso. Então o Senhor Jesus veio com uma pregação, uma palavra, uma mensagem direcionada à nação judaica, que são os descendentes de Abraão. E ele fala isso no Novo Testamento. Ele diz, por exemplo, né, aos judeus, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Quer dizer, eu não vim anular a lei. Eu não vim desfazer a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir a lei. Né? Ele mandou que os discípulos levassem a sua pregação adiante. Ele então diz lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em casa de samaritanos. Quer dizer, a palavra dele, veja, era direcionada somente ao povo judeu. Ele diz também: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma mulher que pediu que ele a socorresse porque sua filha estava terrivelmente endemoniada, ele disse: não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Entendeu? Então, a sua pregação, debaixo da dispensação da lei,
Era uma pregação direcionada à nação de Israel. Quando os judeus rejeitaram o Senhor Jesus e o crucificaram, então veja, iniciou-se uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, onde o Espírito de Deus veio sobre os discípulos e iniciou-se aí a criação da igreja, tá certo? Que é formada de dois grandes grupos, os judeus e os gentios, tá certo? E veja, enquanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus direciona a sua pregação somente à nação judaica, né? No evangelho de João, você vê que ele manda ide e ensinar e fazer discípulos de todas as nações, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, não só os judeus, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E você percebe a diferença na mensagem também no seguinte: Mateus, Marcos e Lucas, a mensagem do Senhor Jesus, ela é toda condicional para receber, herdar a vida eterna, né? Herdar a vida eterna é preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, o jovem rico perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus fez uma proposta para ele que eu também provavelmente não aceitaria. O Senhor Jesus disse para ele: olha, vai, vende o que tens, dá aos pobres e depois me segue. Percebe? Para você alcançar alguma coisa da parte de Deus, você precisa realizar um trabalho. Mas o evangelho da igreja, que é o evangelho, a doutrina da salvação, que está no evangelho de João, é incondicional, completa, perfeita e suficiente. Incondicional. Lá ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala quem crê em mim batiza, tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim e é firme e fiel tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim pertence a um sistema religioso, a uma igreja tem a vida eterna. Não fala nada disso. Ele fala que quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Né, Edivaldo Oliveira? Não fala, né? Vamos pesar o Edivaldo na balança para ver se ele está no peso certo para entrar na minha glória. Não fala, né? Por exemplo, né, Edivaldo, você já deve ter ouvido muitas vezes: vamos passar o prumo na vida do Edivaldo para ver se ele está batuta para entrar na minha glória. Não fala nada disso. Quem crê tem a vida eterna. O Espírito de Deus vem sobre ele, né? E o capacita a viver uma vida glorificando o nome de Deus na face dessa terra. Uma coisa também que lá os profetas do Velho Testamento, eles não tinham o Espírito de Deus habitando neles. Não tinham. Por isso você vê, por exemplo, Ezequiel dizendo: veio a minha palavra do Senhor e disse. Por que ele diz veio a minha palavra do Senhor? Ele está dizendo que o Espírito de Deus veio sobre ele para dar o recado para o povo judeu. Está entendendo? Mas, depois do dia do Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre os crentes, os apóstolos e todos aqueles que criam no Senhor e fez deles todos nova criatura. Uma criatura transformadas pelo poder de Deus para a nossa salvação. Entendeu? Então você não pode, para justificar o ocultismo, você pegar versos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque esses evangelhos são mensagens do Senhor Jesus dentro da dispensação da lei. Entendeu? Pois é, meu filho. Mas, né,
uma heresia explicada, né? Que essa crença sua é herética, né? Mas uma heresia sua explicada. Tá? Então veja, mas eu estou falando novidade quando eu condeno o ocultismo. É uma novidade? É uma novidade? Não é. Desde o princípio foi assim. O Senhor falou lá acho que é Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Acho que é Deuteronômio onde ele diz: as reveladas. Está aqui, vamos ver onde é. Achei já. Então, está em Deuteronômio 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, isso já desde o Velho Testamento, tá? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade. Então, esse negócio de esconder as coisas ocultas, ensinamentos e listas secretas direcionadas só aos anciãos, isso é diabólico, tá? E eu falei alguns minutos atrás que o ministério que pratica isso abriu uma porta gigantesca para o diabo entrar e tomar a vida deles. E o que eles fizeram no ano de, acho que de 1960, alguém, né? Algum maluco, né? Na tribuna, ele leu a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo diz o seguinte, olha, vou abrir lá, né? O apóstolo fala o seguinte, que 1 João capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, né? 16, ó, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte, tá? Então veja, o apóstolo João está dizendo que se você ver algum irmão na desobediência, ore a Deus por ele. Ore a Deus por ele. E o Senhor, na sua infinita, no seu grande amor, vai ao encontro dele e lhe dá poder para vencer o pecado na sua vida. Tá? Aí depois ele continua dizendo, né? Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Tá? Então, está falando de um pecado para a morte. Que morte? Qual morte? A morte física. Porque Deus não mata seus filhos. O Pai não mata os seus filhos, tá? E vou provar isso biblicamente. Olha, veja, lá em Coríntios diz o seguinte, ó. Lá em Coríntios, vou procurar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, que era um crente que deitou com a mulher do seu pai. Ele não deitou com a mãe dele, não. Ele deitou com a madrasta. E Paulo orou junto com a igreja de Coríntios da seguinte maneira: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo entregou esse crente para a destruição da carne dele. Né? E é isso que Deus faz com o filho desobediente. Está lá em Hebreus capítulo 12, que Deus nos trata como a filhos. Depois diz, ó, Deus vos trata como a filhos. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 7. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrige?
Entende? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então não tem essa conversa, aí é mentira. Mentira que Deus mata seus filhos. Deus não mata seus filhos. Ele disciplina. E a disciplina dele vai até mandar a carne para o cemitério, para preservar a sua alma, para que seu filho não seja condenado com o mundo. Entendeu? Então é isso. Mas lá por 1960, um doidão, né? Ele levantou e leu lá João capítulo 1 João, né? Capítulo 5, versículo 16, né? Há pecado para a morte, e por esses eu digo que não ore. O que ele fez então, esse doidão, né? Esse doidão. Ele sacou a preposição para e colocou a preposição de. E de pecado para a morte, tornou-se pecado de morte. Tá? E como tirar a Bíblia do centro da atenção da igreja, ninguém sabe o que a Bíblia diz. Coloca. E de 1960 para cá, né, eles mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias. Destruíram milhares de famílias. Agora, em 2016, né, então eles fizeram o quê? Na Assembleia Geral saiu o ensinamento, tópico 33. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Tá? Então saiu o ensinamento. Tá? Não é todo verdadeiro, não, porque eles estão nesse ensinamento admitindo que Deus mata seus filhos, que é uma grande mentira. Deus não faz isso. Ele não faz isso. Mas isso está ainda em lista secreta de ensinamento. Se isso vai vingar, não sabemos. O fato é que ainda estão matando pessoas e destruindo famílias. Por exemplo, isso foi em abril do ano de 2016. Eu, em meados do ano, finzinho do ano passado, recebi uma ligação de uma irmã, né? Ela foi estuprada aos 13 anos de idade. A vida inteira cresceu com um desejo muito grande de destruir sua vida, se suicidar, certo? Alguém falou da congregação, ela foi para a congregação. O problema, o desejo de suicídio não resolveu na vida dela. Ela levaram a um batismo, ela batizou sem saber do que se tratava, porque batizam bêbados, drogados, viciados, batizam a pessoa de endemoniado, de qualquer jeito, entende? E ela batizou, não resolveu o seu desejo de suicídio. Ela foi criada no espiritismo, então ela voltou lá para assistir uma sessão espírita, para ver se resolvia o problema dela. Quando voltou para a congregação, o ancião da tribuna, gritando, desesperado: fora daqui! Você não é das minhas ovelhas, você é uma porca lavada, você é um cão que voltou ao seu próprio vômito, você é um cadáver, você está fedendo. Entendeu? Isso está, veja, o ensinamento foi dado em abril do ano passado, mas se vai produzir os resultados desejados, não sabemos. Por quê? Porque está em lista secreta de ensinamento, quando deveria estar em circular, pública, para todo mundo saber, todo mundo estar consciente de que isso não se faz. Mas fazer isso é uma confissão de pecado.
É uma confissão de que eles mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias ao longo de 70 anos, entendeu? Então não pode, né? Tem que estar tudo escondidinho, entendeu? É isso. Quer ver outros? Eu li um texto do nosso irmão Márcio Betzel. O irmão Márcio se desligou da Congregação Cristã Ministério do Brasil e foi para a igreja de Jandira. Não fez isso porque pecou, adulterou, é desobediente, nada disso. É porque ele viu a apostasia desgraçada que está enfiada esse ministério da Congregação do Brasil. Então ele foi procurar aí o ministério de Jandira. Bom, e ele escreveu o seguinte: hoje, dia 26 de setembro de 2017, eu congreguei na CCB no bairro Industrial, em Viana, no Espírito Santo. Minha antiga comum congregação. Estavam comigo a minha esposa, a minha filha, caçula e a minha sogra. Queríamos rever alguns irmãos, queridos amigos, que ainda temos por lá e ouvir a pregação. O salão estava ocupado em aproximadamente 1/5 da sua capacidade. E estavam os poucos presentes em silêncio, após o hino da orquestra. Porém, ao entrarmos, pude notar o assombro de alguns ao nos ver ali. Logo começaram a levantar um clamor, como se fôssemos algum tipo de ameaça, exceto a minha sogra. Aliás, lembrando, né? Servimos a Deus na CCMJ, que é o Ministério de Jandira, exceto a minha sogra, que é da CCD. Me sentei num banco próximo à porta lateral e ali fiz a minha oração particular, enquanto o irmão cooperador Jonas subiu para presidir o culto. Minha família ficou lá atrás, próximo à saída. Então diz, tudo corria bem até a hora da pregação. Infelizmente fomos atacados vil e covardemente durante a exortação de Mateus capítulo 25. Fui chamado de demônio, lata vazia, maldito, e que nem o ministério tinha conseguido me consertar, porque eu já estava desenganado. O cooperador se descontrolou na sua ira e chegou ao extremo de dizer categoricamente que se alguém ali não estava sentindo a presença de Deus, era porque já estava vazio. E até o que tinha lhe seria tirado. Nessa hora, eu me preocupei com alguns novos na fé, que estavam dando crédito à pregação, mas claramente não estavam sentindo nada. Pude ver um traço de confusão em seus rostos. Fiquei triste por eles e aliviado por não serem muitos, mas eu não estava ali para afrontar ninguém. Entrei e saí calado, ainda que com pena daqueles irmãos. Agora veja só a loucura do fanatismo religioso, desse ódio desgraçado que estão em muitos desses ministros aí. Antes de sair, a minha sogra, que é crente da congregação e congrega nessa comum lá que ele foi congregar. Antes de sair, a minha sogra quis comprar um véu e a minha esposa tentava auxiliá-la em seu intento, pois a sua mãe é idosa e enferma. O irmão responsável não quis atendê-las. Esperou o cooperador se aproximar para resolver se vendia ou não o véu para elas. Para minha tristeza, ele negou a venda do véu, dizendo que aqueles véus não podiam ser vendidos a estranhos à fé. E minha esposa insistiu, alegando que sua mãe é da Congregação Cristã do Brasil, Ministério do Brasil, e já profundamente constrangida perante as pessoas que observavam em volta. Eu também observava, mas não quis intervir para ver até onde avançaria o preconceito e o desamor daqueles homens.
Entendeu? Então, fique sabendo, Edivaldo. Isso aí é resultado do ocultismo, tudo escondido, tudo escondido. A prova está aí. Se esse ensinamento de abril do ano passado estivesse em circular, direcionado a todos, público e notório, isso pararia de acontecer, mas não, está acontecendo. Estão matando as pessoas e destruindo as suas famílias. Isso aí é resultado do ocultismo. E você, meu querido, se você concorda com isso, e todos os que veem esse meu vídeo, estejam conscientes, vocês são cúmplices desse sangue derramado. Vocês todos são cúmplices, são assassinos de alma. Eu acho que vocês são vampiros. Quando vocês fazem assim, ó, raspa a garganta, eu acho que vocês sentem gosto de sangue. Tá? Então tá aí, tá provado, tá com provas documentais, que o ocultismo, no trato das coisas de Deus, é proveniente do diabo. É o diabo quem promove tais coisas, tá? A palavra, o Senhor falou desde o Velho Testamento, livro de Moisés, Deuteronômio, que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, para sempre. Tá? Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão, minha irmã que está vendo meus vídeos, está vendo que eu estou falando a verdade, divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, lá no Twitter, lá no Facebook, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa irmandade conheça a verdade da palavra de Deus, conheça o verdadeiro Evangelho e salvem suas almas, saiam do engano religioso e das mentiras diabólicas pregadas nas tribunas da congregação cristã do Brasil. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.